Vamos dar início ao painel Projeto Legislativos e o Trabalho Parlamentar. Eu convido para coordenar este painel a primeira vice-presidente do Sindifisco Nacional, a auditora fiscal Maria Cândida Capozoli de Carvalho, a quem eu peço uma salva de palmas. Como palestrante, convido o diretor de Assuntos Parlamentares do Sindifisco Nacional, o auditor fiscal José Devanir de Oliveira, e a diretora adjunta de Assuntos Parlamentares do Sindifisco Nacional, a auditora fiscal Maíra Gianico, a quem eu peço uma salva de palmas aos dois que estão subindo aqui. Então, vamos lá. Passo a palavra à coordenadora do painel, a Maria Cândida. Boa tarde, colegas. Nesse momento, nós vamos ter aqui todo o trabalho desenvolvido pelo trabalho parlamentar, que tem como diretor Devania Maíra, principalmente abordando um tema, abordando questões importantíssimas que vieram para ficar, que é o trabalho parlamentar. O trabalho parlamentar, ele teve um impulso quando da 443 se descobriu que a gente não pode relaxar mais. Eu acho que foi o Sérgio que falou, até o próprio Mário que falou aqui, não é? A gente tem que estar atento e estar sempre alerta para não termos perdas de direitos, tá? Então, é importante que todos nós estejamos engajados. E eu passo a palavra ao Devani, em primeiro lugar, e depois a Maíra complementa. Boa noite a todos os colegas, auditores fiscais, aposentados, alguns ativos, né, que estão prestigiando o evento, pensionistas, acompanhantes, né, dos nossos colegas aqui. Então, a Diretoria de Assuntos Parlamentares, nós fazemos questão de registrar, agradecer a Cândida, né, agradecer a diretoria de aposentados, na pessoa do Castelo, da Nélia, por conceder para nós, né, essa honra de estarmos aqui com vocês, de poder compartilhar um pouco das nossas experiências, do nosso trabalho, não do trabalho dos diretores, mas do trabalho da categoria dos auditores fiscais da Receita Federal ali no Congresso Nacional. E a primeira coisa que a gente faz questão é agradecer os colegas, e aqui nós fazemos questão de registrar um agradecimento muito especial aos colegas aposentados. Os colegas aposentados, né, não quero desmerecer a importância e o valor dos colegas ativos no trabalho parlamentar, mas os aposentados são aqueles que, em muito maior número, em muito mais disposição, maior disponibilidade, têm atendido o nosso apelo, né? Quando nós convocamos, nós chamamos, nós recebemos os colegas ali em Brasília para colaborar conosco. Não apenas ali em Brasília, né, na Câmara, no Senado, junto às comissões, os colegas visitando os gabinetes, abordando os parlamentares nos corredores, né, nas salas de comissões, em ambientes até mesmo, muitas vezes, insalubres, até altas horas da noite, às vezes no plenário, acompanhando alguma votação mais polêmica, mais interessante. Então, nós só temos a agradecer. Eu não vou, em nenhum momento aqui, destacar nenhum nome, porque eu estaria sendo, né, injusto com tantos, né, centenas de colegas que têm dedicado o seu tempo, a sua vida, com apoio ali. Há colegas que muitas vezes vêm semanas a fio, ou semana sim, semana não, se dispondo, né, colaborando com o nosso trabalho ali em Brasília. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar, colegas, que o trabalho parlamentar não é um trabalho novo, não é?
ou esse trabalho que está sendo feito neste momento, neste mandato, por essa diretoria, nós não estamos inovando em nada. Nós vimos pelo projeto Memória, que foi apresentado pelos colegas, pelo vídeo, o departamento de jornalismo, a diretoria de comunicação do nosso sindicato, que mostrou o brilhante trabalho, né, Maíra, que foram feitos, né, que foi feito pelos nossos antecessores, né, o Zoldan, o Idebrando Zoldan, o Travesso, liderando os colegas da então Unafisco, né, ao longo dos anos, desde os tempos da Assembleia Nacional Constituinte. E, pelo lado da FENAFISP também, tantos nomes que foram destacados aí, o trabalho do Braguinha, o trabalho da Guilhermina, do Sérgio, Sebastião, tantas lideranças nossas que se dedicaram nas lides sindicais, não apenas nas áreas de mobilização, de motivação, mas também um trabalho feito permanentemente ali no Congresso Nacional. Ou seja, e isso sem falar também do trabalho que foi feito pelas nossas associações que já existiam antes mesmo do sindicato. Antes da Assembleia Nacional Constituinte em 88, nossas associações, lideranças da nossa categoria, já realizaram um trabalho extremamente importante no Congresso Nacional, que trouxe grandes conquistas para a categoria, ou, no mínimo, suspendeu, no mínimo, minimizou efeitos extremamente maléficos para a nossa categoria. Então, nós só temos a agradecer, a honrar esses colegas, que na verdade têm feito, né, das suas vidas, do momento de aposentado, do seu período de descanso, na verdade, uma espécie de um sacerdócio, né, de uma dedicação constante no apoio para o Sindifisco ali em Brasília, não apenas ali em Brasília, mas também nas bases. Nós conhecemos diversos colegas que sempre também têm atendido o nosso apelo e têm feito um excelente trabalho nas bases. Colegas que estão permanentemente contactando, levando as nossas notas técnicas, explicando, convencendo parlamentares, colegas que abordam familiares de parlamentares, que abordam alguém que tem alguma relação próxima com o deputado ou com o senador, para facilitar o nosso trabalho ali em Brasília, colegas. Então, a gente gostaria de destacar e trazer aqui esse agradecimento diferenciado para todos os colegas, os auditores fiscais aposentados, que têm prestado um excelente trabalho conosco ali. E interessante que a nossa atividade, o nosso trabalho, ele tem uma variedade enorme de demanda, né, Maíra? São tantos projetos que a gente acompanha, na verdade são centenas de projetos, temos logicamente um núcleo de projetos que são os mais importantes, que a gente acompanha mais de perto, e há uma variedade de temas muito diversos, muito diferente. E, infelizmente, você percebe que muitas vezes, algumas matérias que são de grande importância, elas vêm pipocando juntamente com outras de igual importância. Observem que, durante toda a nossa campanha salarial, houve a necessidade de um esforço grande do sindicato, das entidades representativas da categoria, voltado para a campanha salarial. E havia projetos, seja o projeto de lei, ou seja a medida provisória, que havia uma discussão, havia um momento de debate ali na Câmara, mas, ao mesmo tempo, desde o final de 2016, nós tínhamos também a PEC 287, que era uma espada, que era uma ameaça das piores contra a nossa categoria, tanto contra os ativos, porque vinha para suprimir direitos na reforma da Previdência contra os servidores públicos ativos, e também com possíveis ameaças contra os colegas aposentados. Da mesma forma, os colegas aí, principalmente, onde eu gostaria de destacar, a dedicação, o empenho dos colegas aposentados. Quando alguns colegas tinham uma visão, uma preocupação com determinadas matérias, às vezes tem semanas que nós precisamos, né, Maíra, dedicar um trabalho concentrado na questão do porte de arma, às vezes a gente precisa trabalhar uma matéria
alguma matéria, algum projeto que está trazendo alguma ameaça do ponto de vista funcional, questão de segurança jurídica para o exercício do nosso cargo. Às vezes você tem que formar uma equipe para aquilo, mas em nenhum momento, desde o final de 2016, durante a tramitação da PEC 287, nós deixamos de trazer, de levar o melhor para Brasília, semanalmente, equipes de colegas para fazer um trabalho de enfrentamento contra a PEC 287. Muitos colegas que aqui estão nesse plenário são testemunha disso, porque estiveram participando por diversas vezes ali. E em alguns momentos nós fizemos movimentos mais significativos, né? Com dezenas de colegas, semanas que às vezes tínhamos 40, 50, 60, até semanas que nós tivemos próximo de 200 auditores fiscais ali em Brasília, fazendo um trabalho parlamentar no foco da questão da reforma da Previdência. Então, nós vemos que aquele projeto Memória, que mostrou o trabalho dos colegas da então Nafisco, aquele que mostrou também o trabalho dos colegas da então FENAFISP, dos Sindifispes, né, dos estados, ele tem tido continuidade pelo nosso trabalho de toda a categoria, de todos os colegas, e com uma participação, que eu diria, uma participação qualificada, de destaque dos colegas auditores fiscais aposentados. E aí a gente vê o interesse também, quando a gente desenvolve dentro do nosso projeto Sindifisco no Parlamento, um grande projeto são as oficinas parlamentares, um projeto que tem capacitado os colegas e que muitos colegas, né, auditores fiscais, principalmente, novamente, volto a dizer, colegas aposentados, se dedicando, participando, se capacitando, formando quadros que estão reafirmando lá no Congresso, ou seja, na Câmara ou no Senado, nas comissões, aquilo que tem aprendido. Portanto, eu como diretor e a nossa diretoria, a Diretoria Executiva Nacional, só temos a agradecer, a reconhecer a qualidade do trabalho de vocês. E aqui também vale um registro sobre o momento que nós estamos vivendo agora, uma vez passado esse momento da questão da reforma da Previdência, pelo menos temporariamente, suspenso esse projeto, a tramitação desse projeto, e a retomada e a discussão da questão eleitoral, nós temos avaliado, juntamente com outras entidades do FONACAT, porque a gente sempre tem procurado também trabalhar de comum acordo, definindo as estratégias conjuntamente com o FONACAT, pensando também como montar uma estratégia que seja eficaz para que a gente possa, no momento oportuno, no momento correto, procurar unir esforços para reverter o peso da contribuição previdenciária sobre os proventos dos inativos. Estudando o momento adequado, o momento oportuno, para a gente focar e tentar emplacar, na verdade, a PEC 555 de 2006, que há muito tempo nós temos esperado a essa conquista. Então, nós precisamos unir esforços, colegas, e é esse o nosso apelo aqui, que os colegas tenham essa visão nesse sentido, para que a gente possa fazer um trabalho construtivo para o desenvolvimento da nossa categoria e as vitórias que nós assim almejamos. E também afastar de nós as grandes ameaças que temos tido, como, por exemplo, foi mencionado aqui, a MP 805, agora o PLS 395, que determinava, que colocava uma proposta no sentido de aumentar a contribuição previdenciária sobre o servidor público, e isso atingindo com certeza também, não apenas o colega ativo, mas também o colega aposentado. Então, recentemente, inclusive a semana passada, nós tivemos essa conquista, no sentido desse PLS, depois de termos uma luta grande na MP 805, o PLS 395 foi retirado totalmente de tramitação. E isso não foi pela bondade do autor, o senador Garibaldi Alves, não é bondade dele, mas por causa de pressão das entidades representativas dos servidores públicos, dentre elas
também o Sindifisco Nacional, que tem participado ativamente. Então, gostaria de agradecer imensamente e vamos passar a palavra também para que a Maíra possa ter a sua participação. Boa noite a todos. Acho que Devanir passou a mensagem da Diretoria de Assuntos Parlamentares. Eu queria reforçar aqui um ponto que ele colocou, extremamente importante, que é a questão da PEC 555. Esse projeto, ele está pronto para plenário desde 14/7/2010. E vocês não podem imaginar, toda semana tem requerimento para colocar em pauta, para colocar em análise e debate no plenário. E as forças estão aí contra, mas a gente não vai desistir. O Arnaldo Faria de Sá falou ontem com toda a propriedade que ele está à disposição, inclusive foi o voto em separado, que foi votado na comissão lá em julho de 2010, e nós vamos, no momento oportuno, sim, resgatar isso, e o trabalho de todos vocês vai ser extremamente importante para a gente colocar isso em pauta e conseguir, de vez, tirar essa questão de contribuição previdenciária dos aposentados. Falando um pouquinho sobre os desafios que nós vivenciamos recentemente, desde 2016 tem sido uma batalha muito grande no Congresso Nacional, porque esse governo, cada vez mais tentando a retirada de direitos, colocar a culpa de todos os problemas nos servidores públicos. Nós vivenciamos, de uma forma muito próxima, a questão da PEC 287, fizemos inclusive, né, Devanir, que muitas vezes tivemos mais de 200 auditores lá, forçando e fazendo embate juntamente com as outras entidades representativas do setor público. Tivemos também a questão da MP 805, que além de postergar os reajustes salariais, só para janeiro de 2019, que era a proposta inicial, ela também aumentava a contribuição previdenciária de 11% para 14%, e certamente com impactos também para os aposentados. Então, conseguimos também, fruto da luta de vocês, juntamente com outras entidades que se uniram e perceberam essas ameaças e fizeram todos os esforços em todos os níveis para que essa MP não fosse adiante. E saímos vitoriosos. Agora, isso não quer dizer que as ameaças terminaram. Não terminaram. A gente sabe muito bem que, quando a gente se une e a gente percebe que a força não é de uma pessoa, nem de duas, nem de uma entidade, nem de duas, mas é força da categoria como um todo, a gente consegue, sim, fazer a diferença. Principalmente hoje, que, infelizmente, a gente vê a categoria dividida porque os interesses são diferentes. E não há problema nisso, isso faz parte, desde que haja um diálogo com respeito, com tolerância, com o fato de escutar o que o outro está dizendo e construir alguma coisa junto. Porque não tenho dúvida que todo mundo que está aqui tem um objetivo comum, sim, de valorizar o nosso cargo, de valorizar o nosso papel na sociedade, de mostrar a importância do auditor fiscal, porque sem a nossa atividade, que é uma atividade de arrecadar recursos, o Estado não faz nada. A gente precisa, sim, fazer o nosso papel da melhor maneira possível e mostrar a nossa importância, porque sem isso o Estado não tem recurso para investir na educação, na saúde, em tantas outras áreas importantíssimas. E se a gente estiver dividido, sem mostrar uma coerência e o objetivo comum, que eu tenho certeza que todo mundo tem, a gente perde o nosso poder, seja no Congresso ou seja perante a sociedade. E a gente discute muito isso, né, Devanir, que o mote do trabalho parlamentar também é esse. É você buscar o respeito, a tolerância e fazer a nossa luta e o nosso embate no Congresso Nacional tendo esses valores muito claros, muito firmes na nossa cabeça e no nosso coração. Então, o nosso papel, o papel da Diretoria de Assuntos Parlamentares, é defender o auditor fiscal ativo, o auditor fiscal aposentado e o pensionista, o servidor público e a sociedade. E, principalmente, a sociedade buscando a justiça fiscal. Porque sem um debate
de como a gente vai distribuir da maneira mais justa esses recursos arrecadados num sistema tributário justo e que permita isso, eu acho que a gente vai estar fazendo o nosso papel pela metade. Para finalizar, porque eu sei que a gente tem outras atividades ainda hoje, eu queria reforçar o que o Devanir falou em relação a convidar todos vocês ao trabalho parlamentar, sempre. É a força de vocês que faz com que os nossos pleitos lá sejam escutados. A gente tem muito trabalho a fazer, muito, e todos os dias aparecem novas ameaças, novos riscos. E se não fosse a disponibilidade dos aposentados, a gente realmente não conseguiria colocar os nossos interesses e as nossas demandas junto ao parlamento. Então, agradeço a todos e convido a todos a Brasília, independentemente do trabalho da base, que vem sendo muito bem feito por cada um de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Devanir. Obrigada, Maíra, que tão bem conduzem a diretoria de assuntos parlamentares. E como você bem disse, Maíra, a disponibilidade do aposentado não é só a vinda a Brasília, mas a disponibilidade do trabalho na base é importantíssimo. Mesmo que vocês não possam vir a Brasília, mas vocês estão sempre na luta e reforçando a luta dos os que podem vir a Brasília. Então, o trabalho da base é fundamental. Eu peço a vocês a compreensão, porque nós estamos com o tempo um tanto esgotado e temos também a palavra dos colegas que vêm logo a seguir. Pedir a vocês que, se tiverem alguma pergunta a fazer aos dois, ao Devanir e à Maíra, que vocês possam fazer por escrito, que tão logo eles podem trazer a vocês a resposta que vocês desejam, ok? Nesse momento, eu passo a palavra ao colega aí que está conduzindo a coordenação. Obrigada. Obrigado a vocês. Gostaríamos de agradecer, então, a essa palestra, ao pessoal que participou agora, a Maria Cândida Capozoli de Carvalho, a primeira vice-presidente do Sindicato Nacional, e os dois palestrantes, o auditor fiscal José Devanir de Oliveira e a diretora adjunta de assuntos parlamentares do Sindicato Nacional, a auditora fiscal Maíra Gianico. Peço uma salva de palmas para eles, evidentemente. Lembrando, mais uma vez, que as perguntas devem ser endereçadas ao pessoal da coordenadoria, que passarão para eles responder e enviarão para vocês as respostas.